né? Porque a Bíblia diz nos Salmos que primeiro sempre existiu Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sempre existiram. Não, eles não têm nem começo, nem meio, nem fim. Eternos. Aí Deus conversou com o Deus Pai, conversou com o Senhor Jesus, conversou com o Espírito Santo e falou assim: olha, vamos começar a criar algumas coisas? Vamos. Então a primeira coisa que eles criaram foi o mundo espiritual. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, o reino de Deus e o tabernáculo celestial. E agora vamos construir o universo. O universo com estrelas, com planetas, com tudo. Vamos fazer a terra. Amém, igreja? Então esse tabernáculo celestial estava lá. Estava esperando ser inaugurado por alguém. Desde antes da criação. Então quem que inaugurou? O próprio Senhor Jesus, através do seu sangue. Amém? Então o tabernáculo celestial sempre esteve reservado para o Novo Testamento, para a nova aliança. A aliança da graça, a dispensação da graça, que é essa que nós vivemos. Então, meu irmão, olha só isso aqui. Jesus, na cruz, morreu como um cordeiro, desceu ao Hades como um leão, triunfou como um leão, e quando Jesus sobe, ele sobe como o sumo sacerdote, aquele que lá no tabernáculo celestial entrou no lugar santo, no lugar santíssimo, segurando ali o seu próprio sangue. E a Bíblia diz, meu irmão, que Jesus pegou o seu sangue, aspergiu sobre a arca da aliança que tem lá no céu, aspergiu lá o sangue do Senhor Jesus, o sangue dele. E a Bíblia diz, né, sobre a arca da aliança celestial, de uma vez por todas para sempre. Né? Por quê? Porque na terra, o sumo sacerdote tinha que fazer todo ano, entrar no lugar santíssimo, fazer sacrifício, colocar sangue na arca da aliança, na tampa do propiciatório ali todo ano. Jesus não, Jesus fez uma vez só para sempre. Uma vez por todas para sempre. Amém, igreja? E é o sangue de Jesus que nos compra. Então, quando a Bíblia fala que Jesus conquistou redenção eterna, redenção significa o quê? Que Jesus nos comprou da escravidão do mundo, das garras do Satanás para sempre, meu irmão. Fomos comprados. Então pelo sangue de Jesus fomos comprados. É o sangue de Jesus que nos liberta, que nos perdoa, que reconcilia a nossa comunhão com o Pai Celestial, que purifica nossas vestes espirituais, que nos torna inocentes dos nossos pecados diante de Deus, regenera a nossa mente, a nossa consciência, que nos adota como filhos, verdadeiros filhos de Deus, que nos santifica e que nos salva. Amém, igreja? Então o sangue de Jesus faz tudo isso, tem todos esses benefícios. Basta nós tomarmos posse dos benefícios que há no sangue de Jesus, crer com o coração, confessar com a boca. E depois que Jesus foi lá no tabernáculo celestial e derramou o sangue dele sobre a arca da aliança que está lá no céu, o que Jesus fez depois disso? A Bíblia diz que depois disso Jesus se assentou à destra de Deus, do lado direito, a mão direita de Deus, que é, na cultura judaica, lugar de honra e lugar de autoridade. E Hebreus 10:13 diz assim: depois disso, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam submetidos por estrado dos seus pés. Amém, igreja? Então, é muito forte, é muito interessante. Eu mesmo nunca tinha parado para pensar nisso. Hoje é que eu parei para pensar nisso. Realmente, o tabernáculo celestial, ele sempre foi reservado para Jesus, para o sangue de Jesus, para a nova aliança. Então, se cumpriu nesse dia que Jesus foi lá, derramou o sangue dele lá na arca da aliança celestial. Foi nesse dia que se cumpriu Jeremias 31.
há 2000 anos atrás. Amém, igreja? Se cumpriu Jeremias 31, que foi o texto que nós lemos, aonde Deus diz o quê? Que vai chegar o dia onde eu estabelecerei nova aliança. Amém, igreja? Essa profecia já se cumpriu, faz 2000 anos. Faz 2000 anos que estamos vivendo a era da nova aliança. O sangue de animais santificava e purificava apenas por fora, mas o sangue de Jesus regenera a nossa consciência e os nossos comportamentos. Por quê, meu irmão? Porque a gente sabe que se a gente peca, a gente está derramando o sangue de Jesus de novo. No Antigo Testamento, a pessoa que pecava, ela pensava o quê? Ah, não tem problema, tem um animal que vai morrer no meu lugar. Eu estou cheio de animal aí. Mas agora não, meu irmão. Agora na dispensação da graça, o sangue de Jesus, ele regenera, ele muda a nossa consciência, o nosso comportamento. E nos motiva, nos encoraja, nos dá força para não pecar. Porque se a gente peca, a gente sabe que estamos derramando o sangue de Jesus novamente. Então Cristo, ele é o mediador. O que significa mediador? Aquele que estabelece paz, amizade, aliança, promessa e herança entre Deus e os homens. Jesus é um mediador da nova aliança. A aliança da lei, ela era passageira. Agora estamos debaixo da aliança da graça, do evangelho, que são eternos. Então, meu irmão, Deus removeu e aboliu a lei, a velha aliança, o sacerdócio de Arão, e estabeleceu o evangelho, a nova aliança, o sacerdócio de Cristo para sempre. Amém, meus irmãos? Quando existe testamento, só se recebe a herança após a morte daquele que fez o testamento. Então, a Bíblia tem o Antigo Testamento. Quem fez o Antigo Testamento foi Deus. Só que quem que morreu? Quem que morria no Antigo Testamento? Os animais. Então, os animais, a morte dos animais no Antigo Testamento era uma representação profética limitada do sacrifício de Jesus. Era limitado, não era perfeito. E a herança, então só recebe a herança depois que morre. Mas como no Antigo Testamento só morria animal, então o povo não recebia a herança, a plenitude da herança, a herança completa. Era só um pouquinho da herança, a herança parcial. Era só bênçãos para essa vida. Não tinha Espírito Santo, não tinha nada espiritual. Era um ou outro que recebia, o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não habitava em ninguém. Era um ou outro que era ungido para ser rei, um ou outro que era ungido para ser profeta ou sacerdote. O Espírito Santo não habitava em ninguém, ele só descia um pouquinho, usava, depois que usava, o Espírito Santo ia embora. Então, as bênçãos eram bênçãos terrenas, materiais, para essa vida, e depois que o povo morria, o povo ia para onde? Lá para o Hades, para o seio de Abraão. Então a herança era o que? Parcial, era incompleta. Mas agora no Novo Testamento, e só recebe testamento depois da morte de quem fez o testamento. Então agora no Novo Testamento, quem foi que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou? Jesus, o Senhor Jesus Cristo. E o sacrifício, a Bíblia diz, o sacrifício de Jesus foi ilimitado. Foi o sacrifício mais poderoso da história, meu irmão. Porque através do sacrifício de Jesus, ele estava comprando
todo o pessoal que havia vivido e morrido antes dele, o pessoal do Antigo Testamento. E também todos nós que nascemos depois de Jesus. Amém, igreja? Está acompanhando? Está entendendo? Então o sacrifício de Jesus foi ilimitado. E agora temos acesso à plenitude da herança. Perdoa a chance de dar uma glória a Deus aí, um pulo da cadeira. Então agora, meu irmão, nós temos acesso à plenitude da herança, a herança completa, 100%. Nós temos, nós recebemos as bênçãos superiores, porque são bênçãos para essa vida, mas também bênçãos para a próxima vida, a vida eterna. Nessa vida, a gente recebe salvação, cura, libertação, batismo no Espírito Santo. Recebemos vida em abundância. A Bíblia diz: se vocês ouvirem minha voz e obedecer meus mandamentos, as bênçãos vão te perseguir. Então a gente recebe as bênçãos terrenas, as bênçãos espirituais, as bênçãos celestiais. Essas bênçãos que nós recebemos aqui na terra são passageiras, mas nós já estamos recebendo bênçãos eternas. A salvação é eterna. Amém, igreja? Quando nós fazemos a obra por amor a Deus, nosso galardão vai ser eterno. Depois do arrebatamento da igreja, nós estaremos com Jesus por toda a eternidade. Então nós temos direito à plenitude da herança, bênçãos superiores e eternas. Na primeira vinda de Jesus, Jesus veio para salvar. E agora na segunda vinda de Jesus, meu irmão, que está para acontecer a qualquer momento, Jesus virá para reinar acompanhado pelos salvos. Amém, meu irmão? Tem alguém que vai acompanhar Jesus no reinado dele, no reinado milenar de Cristo aqui na terra? Só quem vai jogar a mão para o céu, dá uma glória a Deus bem forte, meu irmão. Então, meu irmão, na primeira vinda Jesus veio para salvar. Na segunda vinda, Jesus está vindo para reinar acompanhado daqueles que Ele mesmo salvou para si. Que somos nós. Quem é que tem certeza da salvação aqui? Tem alguém que tem certeza da salvação? Então, meu irmão, Hebreus 10, 19 em diante diz assim: sendo assim, meus irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus. Então nós temos livre acesso ao Pai agora, meu irmão. Na época de Moisés, ninguém tinha acesso a Deus. Uma vez por ano, o povo tinha acesso a Deus, uma vez por ano. Agora não, a gente tem acesso a Deus, todos os dias temos acesso a Deus, meu irmão. Livre acesso, o véu foi rasgado. O nosso sumo sacerdote, que é Jesus, ele nos dá livre acesso ao Pai todos os dias. Todo momento, todo instante. Então, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos as manifestações de amor fraternal e as boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa
de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito Santo da graça. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança, e em outro trecho: o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Assim terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele, não tem prazer nele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Amém, meu irmão? Se coloca de pé então você que faz parte do povo que não desiste, que não regride, que não olha para trás, mas daqueles que creem, daqueles que são salvos e que estão seguindo adiante, seguindo avante